Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs queridas do grupo Fraternos Mensageiros. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e eu fui escolhida para fazer o item 14, que é dos desprendimentos dos bens terrenos. E antes de darmos início à nossa leitura, à nossa conversa do Evangelho, nós vamos pedir para a Isabela ler uma mensagem e fazer a nossa prece. Não podemos olvidar que o desprendimento dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Agora vamos fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Assim seja. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos fazer a leitura do item 14. Como ele é muito longo, eu escolhi algumas passagens e nós vamos ler e conversar um pouquinho. Item 14, desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. E eu lendo esse início desse item, eu achei isso assim muito interessante e vou dizer assim algumas coisas. Eu fiquei lembrando e pensando que quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se a doutrina espírita será a única religião no mundo. E eles respondem que não, mas que ela será conhecida e que todos falarão a mesma linguagem. E enquanto esse tempo de pandemia muito triste no nosso planeta, onde nós estamos confinados em nossas casas, nós temos visto assim as pessoas procurarem muito saber na doutrina espírita algumas coisas sobre o espírito, sobre a morte, com a perda de muitos irmãos, de seus pais, filhos e algumas pessoas, que procuram nas redes sociais. Então a gente vê a mobilização das pessoas em quererem respostas e um conhecimento mais profundo sobre o que acontece depois da morte, Então a gente tem visto isso e nós temos pensado que agora chegou realmente o tempo que Deus desejou sempre, que Deus e Jesus nos prometeu, de que a doutrina espírita é o consolador prometido para todos nós na Terra. E para que isso aconteça, essa regeneração, é necessário, então, o conhecimento. E que ele diz aqui, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Então nós estamos vendo que apesar de todos os problemas que o nosso planeta, o nosso Brasil está passando, a gente vê a religiosidade, a procura das pessoas de saber mais alguma coisa sobre o que acontece depois da morte. Então, para nós darmos continuidade, também que está escrito:
O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. E pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, como as aplicar de todas as coisas materiais. Então a gente vê também, com essa mudança toda, como nós ainda estamos apegados às coisas do mundo. Não é errado, como vocês todos já falaram, que passaram por aqui, que falaram sobre Deus e Mamon, já conhecemos e sabemos que não é errado nós termos as coisas, não é errado nós sermos ricos, termos bens materiais. O errado é o apego que nós temos a eles, porque nós somos apenas usufrutuários dos bens terrenos. Foi tudo emprestado por Deus para cada um de nós. Aqueles que têm muito, que conseguiram através das suas heranças de pai, de família, e os que puderam com estudo, com esforço próprio, batalhando, trabalhando para conseguir os seus bens. Não é errado você ter uma boa casa, você ter uma mansão, você ter um carro, 2 carros. Depende muito do apego e das necessidades de cada criatura. Como nós somos usufrutuários dos bens terrenos emprestados por Deus para nós, e pela necessidade também de que, se Deus, às vezes a gente diz, Deus podia distribuir igualmente para todos. Nós também já vimos, já foi estudado, que isso não é possível. Porque ou a gente acaba com tudo rapidinho e não fica nada, e mesmo pela necessidade que as pessoas às vezes têm de aprender, né? Na necessidade de aprender a não ter, por causa das outras vidas, das outras encarnações que nós obtivemos e talvez tenhamos utilizado de uma forma errada os bens que Deus nos outorgou. E muitas vezes a gente pensa que o que nós temos, claro que foi pelo nosso esforço, mas que a gente também tem que pensar que aquilo que nós temos deve ser dividido. Nós dividimos com o nosso irmão. Agora a gente pensa, poxa, eu consegui tudo sozinha. Às vezes não agradece a Deus por tudo que nós temos. Então Deus nos dá e Deus um dia pode nos retirar, como disse bem a mensagem que a Isabela deu. Deus dá e Deus tira. E isso depende de como nós também vamos aceitar essa retirada do que nós temos. Nós nos sacrificamos, muitas vezes, sacrificamos o nosso sono, sacrificamos a nossa saúde para trabalhar e ganhar muito. Não dormimos, não comemos bem, nos alimentamos mal e adoecemos. Também vamos ter que responder por tudo isso. Mas como usufrutuários dos bens terrenos que Deus empresta a todos nós, nós devemos dividir com os nossos irmãos. Os que têm mais podem dividir um pouco mais. Ele diz, mesmo que seja o supérfluo, nós devemos transferir este supérfluo aos nossos irmãos mais necessitados. Mas o mais agradável a Deus realmente é que nós tiremos daquilo que é nosso e que talvez um dia nos falte. Porque podemos dar à vontade, né? E podemos também deixar de dar. Mas como usufrutuários, dos bens que Deus nos empresta, e Ele sabe que Ele dá para que a gente possa aprender a dividir. É necessário que nós saibamos dividir com os nossos irmãos. Tudo que Deus nos dá é por empréstimo de sua divina bondade. Então, se nós temos, nós podemos dividir com os nossos irmãos. Aí tem mais um pedaço que eu
também anotei, que ele diz bem assim: Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Que eu acabei de dizer. Se o rico tem e pode, por que não? Né? Muitas vezes a gente vê que o orgulho, o egoísmo é um grande obstáculo para que as pessoas sejam desprendidas. Aí fica difícil de ver que às vezes as pessoas não querem realmente doar. Mas a gente vê também corações belíssimos que às vezes estão só esperando a gente pedir. Se eu não tenho bens materiais, eu vou em busca e vou pedir dos meus irmãos que têm mais, para que nós possamos colaborar e ajudar os nossos irmãos em necessidade. E com relação ao desprendimento dos bens terrenos, é difícil. Nós somos tão apegados às coisas do mundo, tão apegados às coisas materiais, que nós não queremos nos desfazer de tudo, né? E como foi lido na mensagem, se Deus quiser, Ele nos tira. E como foi lembrado também pela tia Dila, semana passada, aquele senhor que tinha várias coisas, ele teve que derrubar o celeiro, aumentar o celeiro e guardar o que ele tinha. E à noite, quando ele foi descansar, o anjo veio e disse: e hoje mesmo, então, retirarão a sua alma. De que adianta, então, a gente guardar? Se eu acho que a felicidade maior é de você servir ao outro, nós ainda, pelos apegos, deixamos de fazer o nosso dever com relação aos nossos irmãos, que são tão filhos de Deus como todos nós. Aí mais adiante ele diz: ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministro da caridade na terra, para serdes, na aludida riqueza, dispensadores inteligentes. Olha só que coisa mais linda e importante, que ele diz que ele nos revestiu do caráter sagrado de ministros da caridade na terra. Nós que temos um conhecimento maior, olha a nossa responsabilidade. Se nós temos e somos ministros da caridade na terra, então isso é uma responsabilidade muito grande de todos que têm um conhecimento um pouco maior. Que nós possamos pensar bem, pensar realmente que tudo que podemos ter, se nós tivermos condições, que nós tenhamos, que nós possamos usufruir do bom e do melhor, mas que nós não nos esqueçamos jamais de que estamos aqui na terra e que estamos para servir a Deus e não a Mamon. E servindo a Deus, estamos servindo a nosso próximo e a nós mesmos, fazendo pelo nosso irmão o que nós gostaríamos que ele fizesse a nós. Esse é o grande dever de todos nós, irmãos queridos. E para a gente encerrar o nosso trabalho, eu estou aqui com o livro do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e vou ler aqui só uma mensagenzinha, um pedacinho, para que a gente possa encerrar o nosso trabalho. Depois a gente dá continuidade para a gente discutir um pouquinho sobre o assunto. Em que consiste verdadeiramente o desprendimento dos bens terrenos? O desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em bem servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar
por eles os interesses da vida futura e em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Eis aí o verdadeiro desprendimento dos bens terrenos. Muito obrigada. Agora eu vou pedir para a Isabela fazer a prece final mais uma vez e desculpem qualquer coisa. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo nosso alimento que está na mesa. Abençoe as nossas famílias, amigos, aqueles que estão na rua, que não têm comida e nem abrigo, e aqueles que estão no hospital passando por essas doenças. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Assim seja.